Graça e paz, família, graça e paz, meu querido amigo, meu amado irmão em Cristo, graça e paz, que maravilha! Hoje, 11 de agosto de 2024, que bacana, né? Nós estamos falando sobre as coisas do nosso Pai, né? Nosso Pai Celestial, que é aquele Pai que também nos deu um Pai terreno, né? Um Pai para que nos acompanhasse aqui na nossa, vamos dizer assim, caminhada ali, das coisas físicas, né? Das coisas efetivamente físicas, do dia a dia, do apertar um parafuso, do levantar uma caixa, do, não sei, fazer coisas que efetivamente não é o espírito que deve fazer, mas sim o corpo físico. Então nós temos o nosso Pai e hoje nós devemos celebrar aí, ó, o Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais e agora pela primeira vez, né? A gente está aqui na situação daquelas pessoas que sempre no Dia dos Pais trazem a saudade ao coração, né? Imaginando que estão, vamos dizer, sozinhas, abandonadas, solitárias no mundo, mas porque já perderam seu pai. E eu, como ano passado, no mês de agosto, após o, né? No mês de agosto, após uma data importante na nossa vida, nós tivemos aí a informação, né? Nós recebemos a informação que o nosso pai, no caso, o meu pai, já tinha resolvido descansar das suas lutas, das suas dificuldades. Foi um ano aí de praticamente combate. Então, no Dia dos Pais, né? Eu agora na situação de órfão, né? Vamos dizer assim, a gente agradece a Deus pela oportunidade, primeiro, de ter convivido com o nosso pai, né? Ter recebido as instruções perfeitas ou imperfeitas dele, mas que foram muito úteis, eu acredito que não só para mim, como para os meus irmãos, né? Na nossa formação de caráter ou na tentativa de também nos decidir. Mas lembrando que o maior pai, no sentido que realmente nos dá condições de decidir de forma correta, é o nosso Pai Celestial. Mas obrigado, agradeço a Deus por ter tido meu pai, né? Meu pai que agora já espero eu que descanse, porque ele aceitou Jesus Cristo, né? Não sei até que ponto foi a profundidade da sua conversão. Afinal de contas, nós não temos condições de avaliar a mente da pessoa e o coração dela efetivamente, tá bom? Feliz Dia dos Pais a todos, aos que já perderam seus pais. Mantenham seus pais vivos dentro de vocês, porque o meu eu procuro manter vivo, eu tenho procurado, busquei criar algumas cenas, alguns momentos da minha vida que me remetessem à lembrança dele. E aqueles que não têm seu pai, celebrem, vivem, respeitem, trate como pai. Deixam que ele exerça a autoridade que Deus o deu. No momento, às vezes, a autoridade daquele que instrui, ou então, no nosso caso, que já somos adultos, né, que já temos responsabilidade pelas nossas decisões, que ele exerça a autoridade de um grande conselheiro, né? Talvez um conselheiro mais importante aqui na Terra, fora Cristo Jesus. Tudo bem? O Espírito Santo. Vamos meditar, então, nesse dia maravilhoso de 11 de agosto de 2024, no livro de Deuteronômio, capítulo 28. O capítulo 28 é interessante porque ele traz, assim, se a gente for ler ele é bastante extensivo, né? Ele daria até um devocional muito longo. Ele é do versículo 1º até o versículo 68. E ele vai trazer umas situações. Eu vou trazer aqui 2 versículos para que a gente possa situar. O primeiro é o versículo 1, que diz assim: E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E o segundo ponto que eu quero trazer é o versículo 15, que diz o seguinte: porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que eu te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Nossa, que forte. Então nós temos aqui um papel interessante, né, sobre um pai. Mas esse pai aqui, ele não só orienta, ele é aquele pai que diz e vai acontecer. Então ele te traz 14 versículos. 14 versículos te trazendo várias situações de bênção, né? 14 versículos ali, várias situações de bênção, dizendo: olha, filho, obedeça-me, filho, seja obediente, filho, respeite a autoridade, filho, compreenda que eu sou o Senhor sobre a tua vida, né? E se assim o fizeres, a tua vida sairá desta forma. Mas, filho, você quer ser desobediente, filho, você é ousado, filho, você acha que tem compreensão, maturidade e visão, sobretudo na vida. Filho, ouça o que eu te digo. Filho, abra os teus olhos, veja o que eu te digo. Filho, compreenda as minhas orientações. Filho, compreenda as minhas exortações. Aí você diz: não, pai, eu não quero, porque eu tenho maturidade, eu sou adulto, eu sou dono da minha vida, ninguém tem nada a ver comigo. Aí Cristo diz, te dá aqui basicamente 55, mais de 50 versículos só sobre maldições, caminhos que te levarão à destruição. Nós poderíamos aqui, nesse devocional, ler tudo isso. Inclusive, eu acho que lá, não me lembro se foi o ano passado ou foi o começo desse ano, eu tenho um vídeo que fala sobre, eu acho, Levítico 26 e Deuteronômio 28, né? Eu acho que nesse vídeo, na capa do vídeo, deve estar assim, é um que eu filmo da varanda do meu apartamento, a varanda para fora e tal, um dia chuvoso, eu acho que é sobre isso. Mas o que eu quero te deixar atento, eu quero te deixar consciente, é que dentro daquilo que a gente fala da nossa vida, sobre o direito de escolha, sobre o direito de servir a Deus, sobre o direito de ser filho de Deus, né? Se é que a gente tem algum direito, eu falo no sentido de nós, como humanos, exercermos aquilo que conhecemos e que temos como definição de livre-arbítrio, o Senhor já definiu.
aqui nos leva a entender que isso é uma possibilidade real, que é verdadeiro. Então, porque ele diz assim, ó, se tu me servires, né? E se tu me servires é uma questão de escolha, basicamente isso, no nosso coração, eu te darei essas bênçãos. Mas se tu não me servires, eu te darei maldição. E a própria Bíblia fala assim, filho, eu te coloco sobre a tua disposição a bênção e a maldição, a vida e a morte. E eu acho legal, eu acho muito gostoso, eu acho muito gratificante, porque aquele que nos coloca essas duas opções, ele diz assim, escolhe, pois, a vida, escolhe, pois, a minha. Não é isso? E escolher vida, escolher bênçãos, é escolher viver de acordo com o ditame, de acordo com as orientações, de acordo com aquilo que o Senhor bem preparou para a gente. Tem uma outra parte que está preparada, mas observe, é uma outra parte que é tão extensiva, que é tão marcante, é uma parte que ele dá tanta atenção, no sentido de dizer assim, cara, não vai por esse caminho, meu irmão, meu filho, não vai por aí, eu não quero te aplicar isso, eu quero te dar prosperidade, eu quero te dar paz, eu quero te dar plenitude, eu quero te dar satisfação, eu quero te dar alegria, eu quero te dar uma vida com os teus filhos de uma forma harmoniosa, eu quero que você se relacione com seu pai de uma forma adequada, eu quero que você respeite as autoridades que eu coloco sobre você, eu quero que você exerça a autoridade que eu te der quando você estiver no papel de autoridade. Mas, filho, simplesmente me obedeça. E esse me obedecer, aí a Bíblia, é interessante, ele faz um paralelo em alguma parte da Bíblia, eu creio que no Novo Testamento, ele diz assim, aquele que me ama. Obedecer é levar a nós a amarmos a Deus, ao Senhor, nosso Pai. Porque ele diz assim, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos, porque ele traz uma referência entre dois filhos, que ele dá uma ordem, ele dá uma determinação, e um filho diz que não vai fazer e o outro diz que vai. O que diz que faz não faz, e o que diz que não vai fazer o que faz. E ele pergunta qual dos dois, vamos dizer assim, me ama, ou qual dos dois agiu corretamente. Às vezes a gente tem isso, o nosso coração ele está machucado, ele está triturado, ele está chateado, talvez como Jó, ali no seu caminho, na sua relação com Deus, né? Às vezes está extremamente, profundamente dolorido, e diz, eu não vou fazer, como não fosse um ato de rebeldia, mas o coração verdadeiramente, por amar o seu pai, ele vai lá e faz. E o pai olha e diz assim, filho, era melhor que você não tivesse dito, né? Resumindo o que eu quero dizer, é sempre muito mais gostoso, é muito melhor quando a nossa boca, as nossas palavras, elas se unem às nossas ações. Principalmente quando esse processo é para poder amar o Senhor, servir ao Senhor, ser obediente ao nosso Deus Pai. E isso eu sempre gosto de aplicar também na nossa vida prática, na nossa relação de filho, na nossa relação de pai, nossa relação de irmãos, nossa relação de amigos, nossa relação de empregados, né? É sempre bom. A gente tem sempre em alguma situação, em alguma posição que nós somos levados a obedecer, ou deveríamos obedecer, ou se não obedecer, nós deveríamos, no caso, como é uma relação de amizade, nós deveríamos, às vezes, dar ouvido, porque aquele conselho, aquela informação, ela é extremamente útil e seria melhor para a gente segui-la. Filho, abra os teus ouvidos. Abra os teus ouvidos. Quando eu comecei esse devocional, que eu chamava Devocional Família Braga, aí depois, como eu deixei de partilhar apenas com a família Braga, e passei a partilhar um pouco com a família de amigos, de pessoas que a gente tem um relacionamento direto, íntimo, ou às vezes um pouquinho mais distante, mas temos relacionamento, porque Deus colocou no meu coração, não te preocupa se você fala bem, não te preocupa se a tua mensagem, tu acha que tem poder ou não, deixa que quem quer te usar sou eu. Da forma mais simples, da forma mais complexa, da forma mais sábia, eu não sei qual é a forma, mas quem vai te usar sou eu. E se vai ser para chegar no coração de uma única pessoa, durante todos esses 2, 3 anos que eu já venho fazendo meus devocionais, que em média tem entre 4 a 10 visualizações, né? Muito raramente vai mais do que isso, né? Isso mostra que o poder da ação do que eu digo, aquilo que eu digo, ele está de forma muito resumida, mas estou muito satisfeito porque eu estou aqui, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu neste momento para a minha vida. Afinal de contas, eu já vivi de forma desobediente muito tempo, e eu não quero mais viver nessa desobediência, porque desobediência é caminho de trevas, é caminho de morte, tá certo? Então fica aqui para mim, fica para você, fica para os meus filhos, fica para os meus irmãos, fica para minha família, fica para todos que eu amo, todos que eu ainda não tive a capacidade de amar, todos que eu ainda irei amar. Obedeçamos ao Senhor. Leia com carinho esses 59 versículos de Deuteronômio 14, Deuteronômio 28. Só tem 14 versículos para falar sobre bênção. E tem 45 não, 45 versículos falando sobre maldição, basicamente. Só que não que ele esteja dando mais ênfase à maldição, é porque ele quer te chamar a atenção. Não entra nesse caminho. Não entra no caminho da maldição, da ira e da justiça do Senhor. Porque certamente você enfrentará para toda a tua eternidade choro e ranger de dentes, tá certo? Filho, pai, que hoje seja um dia de celebração, que hoje sorrisos e corações estejam prontos para receber o Senhor, porque é através de receber o Senhor no coração de cada um de vocês, tanto do filho quanto do pai, há uma possibilidade desse dia ser realmente um dia de celebração na tua vida e na tua família, tá certo? Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse domingo maravilhoso, o sol está tinindo, daqui a pouco eu vou ativar os músculos e vou tomar um banho de piscina e é claro, e mais tarde também, nesse meu dia, sempre em contato com a palavra de Deus, ou no áudio, ou na leitura, e daqui a pouco me reunirei com irmãos para celebrar e fazer a comunhão com o Senhor. Fica na graça de Deus, Pai, e que Deus te cuide, meu irmão.